E nós vamos conversar com o economista, diretor do site Recontaí, integrante do Conselho Regional de Economia de São Paulo, Sérgio Mendonça. Bom dia, Sérgio. Oi, bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo e você? Tudo bem com os ouvintes também, espero. Sérgio, ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, disse que acredita que vai ser possível votar a PEC da transição em plenário já na próxima semana. Inclusive, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está em Brasília negociando essa PEC que já começou a tramitar, porque tem as assinaturas necessárias, e agora a gente aguarda o desfecho para os próximos dias. Primeiro, queria que você falasse a respeito da importância dessa PEC da transição para a própria governabilidade da próxima gestão de Lula, Sérgio? Bom, Glauco, a PEC trata principalmente da principal proposta, né, desculpe, principalmente principal, mas da proposta mais importante que foi feita a respeito das políticas sociais no curto prazo, que é o programa de transferência de renda, né, que é no governo do Lula e da Dilma, o governo, o Bolsa Família, e depois no Bolsonaro chamado de Auxílio Brasil, que deve voltar a ser chamado de Bolsa Família. Então nós estamos falando de 175 bilhões de reais no orçamento. Uma parte já está prevista no orçamento de 2023, proposta pelo atual governo, e a ideia é excepcionalizar, tirar esse gasto de 175 bilhões de reais para os próximos 4 anos. É fundamental esse movimento, porque não só você garante os compromissos de campanha, que foram, aliás, nesse caso dos R$ 600, foram prometidos tanto pelo Lula, pelo presidente Lula, como pelo presidente Bolsonaro. Os dois propuseram a mesma coisa, R$ 600, embora a proposta do presidente Lula seja um pouco maior em termos do impacto para crianças até 6 anos. E com isso, você, além de tirar esses recursos do teto de gastos, você abre um espaço de aproximadamente 100 bilhões no orçamento que estavam lá consumidos por essa proposta original do governo para 2023 e abre espaço, portanto, para investimento em outras áreas que estão muito deterioradas. Um exemplo que é sempre muito citado é na área da saúde, a farmácia popular, o tratamento do câncer, mas também a gente pode falar, agora você viu os cortes na educação, a necessidade de recomposição na área de educação das universidades, a política de ciência e tecnologia, enfim, você abriria espaço no orçamento para as outras áreas, a moradia popular, a retomada do Minha Casa Minha Vida com subsídios para a faixa de renda mais baixa, que são pessoas que onde o déficit habitacional está concentrado, enfim, a configuração dessa PEC, abrindo esse espaço de 175 bilhões para o Bolsa Família, a proposta chega a 198 bilhões para 2023, você também criaria as condições para a gestão de um orçamento que hoje é um orçamento de ficção, um orçamento que está proposto pelo governo Bolsonaro para 2023, não é factível, não é realizável. Então, você combinando essas duas situações de tirar os recursos do programa de transferência de renda, do novo Bolsa Família, para 2023, você também criaria as condições para o orçamento ser mais viável em outras áreas, inclusive na área do investimento público, que está nos níveis mais baixos da história, e também para a gestão da máquina, Glauco, porque as despesas discricionárias básicas para o funcionamento da máquina também estão no seu nível mais baixo. Então, essa aprovação dessa PEC é fundamental para que o próximo governo eleito do presidente Lula, comece a operar com as mínimas condições de gestão da máquina pública. E embora ainda seja tratada como uma espécie de totem, né, por parte da mídia tradicional e também por parte de economistas, o fato é que a lei do teto ela vem sendo desrespeitada desde que foi criada, né, muito antes da pandemia, pelo próprio governo Bolsonaro, também pelo governo Temer. Se trata de uma regra fiscal que precisa ser trocada, Sérgio? Não tem nenhuma dúvida, Glauco. Desde que ela foi criada em 2016, né, o teto de gastos, a emenda constitucional 95,
os críticos já diziam que era uma regra inexequível, né? E isso não existe em nenhum país do mundo, uma regra tão rígida que coloque limites à despesa da forma como ela foi posta em 2016, significaria um gasto per capita, né, na medida em que a população cresce cada vez menor ao longo dos anos, então prevista para 20 anos, para durar de 2016 a 2036, com uma revisão em 2026. E como você disse, como ela já não era uma regra viável, ela foi desrespeitada 5 a 6 vezes ao longo desses 6 anos, desses 5 anos, de 2017 para cá. É verdade que, em boa medida, a uma ou duas vezes por conta da pandemia, era necessário, mas nas outras vezes por conta dos interesses, inclusive eleitorais do governo de plantão, que tentou, na última hora, aprovar as regras do pagamento dos R$ 600 até dezembro de 2022 para tentar ganhar a eleição. Então, a regra do teto, a emenda constitucional 95, tem que ser modificada. Certamente é importante propor um novo arcabouço fiscal, com regras de natureza anticíclica, né? O que significa isso, Glauco e os que nos acompanham? Basicamente é o seguinte: quando a economia não estiver bem, estiver desacelerando ou até em recessão, você usa o gasto público, o investimento público, para empurrar a economia para cima, para tentar evitar uma queda maior e até para retomar o crescimento econômico. E por isso você gasta mais e se endivida eventualmente para fazer esse movimento anticíclico. Quando a economia está bem, está crescendo e a arrecadação está crescendo, você poupa recursos, porque você não precisa super estimular a atividade econômica. É provável que em 2023, e é possível até que no texto da PEC isso seja aprovado, se obrigue o novo governo, que é bom, a construção de uma nova regra, um novo arcabouço fiscal, que envolve a antiga lei de responsabilidade fiscal, que prevê superávites ou déficits primários, né? Exige isso por conta da aprovação do orçamento anual, que tem a regra de ouro, que não permite que você use recursos para gastos de custeio além do que estão previstos no investimento, você não pode se endividar para gastos de custeio, e também o teto de gastos, que provavelmente será enterrado, vamos dizer assim, usando uma palavra meio dura. E para isso você monta um novo arcabouço fiscal que tem características anticíclicas para usar o Estado nos momentos mais necessários, e que já existe experiência internacional nessa direção. Então, isso muito provavelmente será um debate importante do ponto de vista fiscal para 2023, e propondo uma regra que dependerá do Congresso para os anos seguintes. Como vocês disse, tirando esse debate, que é um debate muito contaminado, né, sobre a questão fiscal. Parece que o Brasil se resumiu a um debate fiscal imposto pelos interesses de curto prazo do mercado financeiro. Nós temos que discutir outras coisas, né? O futuro do país, a área da educação, a área de ciência e tecnologia, a reindustrialização, e nós nos transformamos num debate público imposto pelos interesses do mercado financeiro através da grande mídia para discutir a questão fiscal, sendo que, como você disse, ela foi desrespeitada em 800 bilhões pelo atual governo que está saindo, e o mercado assumiu numa boa esses 800 bilhões. E agora, quando se discute 200 bilhões, 198 bilhões, parece que o mundo vai cair. Então, o que está em jogo são outros interesses que precisam ser discutidos de forma transparente. E quando você fala da possibilidade da gente colocar em prática uma política anticíclica, né, vai ser necessário o Estado, e aí é importante até a gente remeter ali ao começo do primeiro governo Lula, em 2003, porque ali naquele momento o Brasil estava muito mal, né, em termos de reservas internacionais, por exemplo, e tinha feito um acordo com o FMI que era bem draconiano. As estatais não podiam investir ainda que tivessem lucro, não podiam contratar empréstimos externos e nem receber dinheiro do BNDES, inclusive. E a gente sabe, né,
Sérgio, como elas acabaram sendo importantes ali na crise mundial de 2008 e 2009, justamente para colocar em prática essa política anticíclica que acabou fazendo com que o Brasil passasse por essa turbulência internacional de uma forma muito melhor do que a maioria dos países. Então, o que está em jogo, na verdade, também nessa discussão é um pouco o papel do Estado e o próprio modelo do Estado em relação à economia, Sérgio? Exatamente, Glauco. Você já está perguntando, já está dando boas pistas sobre a resposta. Você tem toda a razão. Porque, na verdade, o que o mercado quer é um Estado mínimo, entre aspas, porque não é um Estado mínimo, é um Estado que atenda aos interesses do mercado financeiro, que a dívida pública seja solvente no médio e no longo prazo, e ela é. O Brasil não tem, né, trajetória recente de décadas de calote na dívida pública, mas o mercado quer mais, quer que haja sempre recursos como esse movimento de os juros estarem hoje perto de 14%, 13,75%, isso significa um aumento da dívida pública em função dos encargos financeiros, né? E isso faz com que o mercado fique nervoso em relação ao pagamento dessa dívida. Mas a dívida é total, a trajetória da dívida é totalmente solvente e, você, como você bem lembrou, você usou não só o investimento público, mas as estatais, que também são um componente importante do investimento público, como a Petrobras, a Eletrobras, para aquela crise, enfrentamento da crise de 2008, perdão, e isso foi bem sucedido, e também o crédito público, né? Os bancos públicos, como o BNDES, como a Caixa Econômica Federal, como o Banco do Brasil, o BASA, o BNB, que são bancos importantes, alguns bancos regionais, para a retomada do crédito público em bases razoáveis, com taxas baixas, né? Houve programas dos bancos públicos com taxas mais baixas, taxas de juros mais baixos, para dar crédito para que a gente saísse daquela crise. E o Brasil rapidamente saiu em 2009 e em 2010 já cresceu quase 8%. Enfim, esse debate da questão fiscal, você tem toda a razão, ele embute outros interesses que são relativos à diminuição do papel do Estado, da intervenção do Estado na economia, e que aí sim opõem visões muito diferentes do atual governo eleito, o presidente Lula, com o governo que está saindo e com as visões liberais do mercado financeiro. Que, diga-se de passagem, né, Glauco, são visões anacrônicas, né? O Estado voltou para o debate depois da pandemia, depois de 2008, depois da pandemia. O FMI já não tem uma visão muito rígida e ortodoxa, o Banco Mundial não tem, e a União Europeia, o governo americano, estão fazendo programas com forte intervenção do Estado para a retomada do crescimento econômico, programas de ciência e tecnologia, programas de transição ecológica, ambiental, de transição para a economia digital, né, para a sociedade digital, enfim, isso tudo depende do Estado. Né? Então, nós estamos fazendo aqui um debate ultrapassado, que é um debate restrito aos interesses fiscais. É impressionante como a nossa agenda posta por esses interesses do mercado financeiro é pobre no debate público econômico brasileiro, Glauco. E nesse aspecto chega a ser quase negacionista, né? Como quase tudo no governo, porque como você fala, Sérgio, não só é atrasado, mas, por exemplo, nenhum país do mundo tem uma lei de teto de gastos como o Brasil tem. E existem outras regras fiscais também que foram colocadas que não fazem muito pouco sentido na prática, tanto que são desrespeitadas mesmo, porque elas são inexequíveis. Então é importante pensar nisso, mas também pensar, Sérgio, em outro aspecto que eu queria perguntar para você, que é o papel dos bancos públicos, que também acabaram sendo demonizados, de certa forma, quando participavam de um projeto de desenvolvimento como foi em anos anteriores. É necessário também resgatar justamente esse caráter público desses bancos que estão sob controle do Estado, Sérgio? Exatamente, Glauco, porque veja, se você somar o papel do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e dos demais bancos públicos, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia e alguns regionais, você tem praticamente metade do sistema financeiro. Se você, brasileiro, em termos de crédito, em termos de ativos, se você usar esses bancos como um instrumento de concessão de crédito mais barato, o que significa
porque eles terão rentabilidade, serão bancos rentáveis, porque o sistema financeiro brasileiro é muito rentável, até exageradamente rentável, o que é ruim, porque ele drena recursos da sociedade, das pequenas empresas, das micros, das pessoas físicas e até das grandes empresas. Você forçaria a atuação dos bancos privados também, concedendo crédito mais barato, porque os bancos privados teriam que acompanhar como aconteceu em 2008 e 2009, na crise mundial do subprime. Então, você usar os bancos públicos, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, combinado com orçamento, combinado com a gestão do FGTS, você pode retomar rapidamente um programa como aquele, que chegou a contratar mais de 5 milhões de imóveis residenciais em poucos anos, entregou mais de 4 milhões, que, de um lado, cumpre a questão social, uma política social da maior importância, que é a política habitacional, de reduzir o déficit habitacional, e, ao mesmo tempo, gera imediatamente milhares, se não milhões, de empregos na área da construção civil, da construção pesada, se combinar com o investimento público. Então, para isso, você precisa dar orçamento e precisa ter uma atuação, no caso específico da Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil também não pode ser um banco igual hoje existe a gestão da Petrobras, que é basicamente gerido como se fosse uma empresa privada, né? A luz atendendo só os interesses de dividendos dos acionistas privados, que são minoritários, já que o banco é público. Então, ele também teria que ser usado como um instrumento importante na área da agricultura e, particularmente, da pequena agricultura, da agricultura familiar, concedendo crédito mais barato. E o Banco do Brasil está se retraindo nessa área. E a gente sabe a importância dessa área também para a geração de empregos, mas para fornecimento de alimentos baratos para a população brasileira. Então, se você usar os bancos públicos, que nós temos, é uma coisa que poucos países têm, bancos com essa importância no Brasil, nós rapidamente conseguiremos ter uma perspectiva bem mais favorável do ponto de vista econômico para os próximos anos. Eu até sou relativamente, moderadamente otimista. Eu acho que o mercado está dizendo que em 2023 nós vamos crescer 0,7%, né, na pesquisa Focus do Banco Central. Eu acho que nós temos condição de crescer muito mais. Evidentemente, vai depender também do que vai ser votado no Congresso, e particularmente dessa PEC dos programas sociais, né? Da PEC da transição. Glauco. É o que a gente espera, né? Um crescimento maior e também um crescimento com qualidade e mais distribuição de renda. Sérgio, muito obrigado pela sua análise aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Eu que agradeço, Glauco. Um abraço a todos. Até a próxima. Abraço. Conversamos aqui com o economista, diretor do site Recontaí, integrante do Conselho Regional de Economia de São Paulo, Sérgio Mendonça. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.